Olá, seja muito bem-vindo de volta ao meu canal, seja muito bem-vindo de volta ao Clube Full Stack. Nessa aula agora eu vou mostrar como que você configura o ESLint. Lá na aula sobre como instalar o VS Code eu mostrei como que você instala a extensão do ESLint e agora nessa aula eu vou mostrar como que você configura ele. É bem tranquilo e bem fácil. E você precisa ter o Node instalado na sua máquina. Por quê? Porque nessa aula agora eu vou utilizar o NPM. Quando você instala o Node, o NPM já é instalado também. Então você precisa ter instalado o Node. Então vamos para a aula, você vai ver que é muito tranquilo e muito fácil trabalhar com o ESLint. Nessa aula agora eu vou mostrar como que você configura e como que você utiliza o ESLint. Mas não adianta nada eu mostrar como que configura ele e como que utiliza ele sem você de fato entender o que é o ESLint. Então vamos entender o que é esse tal de ESLint. Aqui no Google eu vou pesquisar ESLint. Aqui nesse primeiro resultado, que é o site oficial dele, que é o eslint.org, aqui já na pesquisa ele já fala o que é o ESLint. Ele encontra e arruma problemas no seu código JavaScript. Eu vou clicar nesse link. E olha o que está escrito aqui, bem no título do site oficial do ESLint. Ele encontra e arruma problemas no seu código JavaScript. E aqui embaixo, nesse parágrafo, ele está dizendo, ESLint estaticamente analisa o seu código para rapidamente encontrar problemas. It is built into most text editors. Então, na maioria dos editores de texto, você já pode utilizar o ESLint. Mas o mais importante aqui para nós é o seguinte, encontra e arruma problemas no seu código JavaScript. Então, ele encontra e arruma problemas no seu código JavaScript. Agora que você já sabe o que é o ESLint, eu vou utilizá-lo de duas maneiras. Primeiro, no terminal e depois no VS Code. Por que eu estou fazendo essa distinção? Primeiro no terminal e depois no VS Code. Porque você entendendo como que funciona no terminal, na linha de comando, vai por mim. Você vai entender muito facilmente quando eu chegar na parte do VS Code. Então você vai fazer o seguinte, você vai entrar no terminal, no Commander, e vai colocar ESLint. Vai aparecer que esse comando não é reconhecido como um comando interno. Então agora você vai ter que instalar ele globalmente. E quando você instala ele globalmente, você coloca ESLint, você já vai ter acesso ao ESLint. E uma coisa que tem que ficar bem clara. Eu vou instalar agora globalmente o ESLint, mas ele não é obrigatório quando for trabalhar no editor, no VS Code. Eu só vou instalá-lo aqui globalmente para trabalhar no terminal. Então aqui eu vou colocar o seguinte, eu vou instalar através do npm, npm install, ou posso colocar somente o i, npm install, vai ser ESLint-g. Fazendo isso, ele vai instalar globalmente. Olha só, added 111 packages, enfim, ele instalou globalmente o ESLint. Agora eu vou colocar ESLint-version e apareceu aqui que está instalado o ESLint na versão 8.24.0. Então, tenho instalado aqui globalmente o ESLint. Aqui, na minha pasta dev, eu vou criar um diretório, mkdir, vai ser js de JavaScript. E vou entrar nesse js e vou abrir esse diretório no meu VS Code. Então, vou colocar code. Eu só estou abrindo ele aqui no VS Code só para criar um arquivo, bem facilmente. Eu vou criar o app.js e vou criar um código aqui. Vai ser o seguinte, vai ser function test. Deixa eu só dar um zoom um pouquinho maior. E aqui, olha só o que eu vou fazer. Eu vou colocar um return vai ser teste. E aqui no final, eu não coloquei o ponto e vírgula aqui no final, tá vendo? Não coloquei o ponto e vírgula. Então eu quero falar o seguinte para o meu código, para o meu ESLint. Analise esse código e os finais das expressões eu quero que termine com um ponto e vírgula. Então agora eu tenho que falar para o ESLint que eu quero trabalhar com essa regra, que sempre no final das expressões tem que ter um ponto e vírgula. Como que eu faço isso? Vamos lá. Eu vou abrir aqui no meu Gist. Eu vou pegar uma regra que eu tenho aqui, quer dizer, eu tenho várias regras para trabalhar com ESLint. Eu vou utilizá-las daqui a pouco, quando eu estiver trabalhando com ESLint lá no VS Code. Eu vou trabalhar com essas regras aqui, mas eu quero pegar primeiro essa regra aqui, ó. Essa regra é esse aqui, ó. Esse aqui.
Eu quero pegar primeiro essa regra aqui. Semi, deixa eu dar um zoom um pouquinho maior aqui. Semi, error always. Ou seja, sempre tem que ter um ponto e vírgula no final de uma expressão. Sempre, always, tem que ter um ponto e vírgula no final da expressão. E eu quero que lance um erro. Então agora eu vou pegar isso aqui, dar um Ctrl C, e vou colocar o seguinte. ESLint, primeiro eu vou analisar o código que eu acabei de criar sem colocar regra nenhuma. Eu vou colocar ESLint app.js. Olha só, ele analisou, não conseguiu encontrar um arquivo de configuração. Tá vendo aqui, ó? ESLint couldn't find a configuration file. Ou seja, eu preciso de um arquivo de configuração para pegar os erros, mas eu posso colocar as regras diretamente aqui na linha de comando. Eu venho aqui e coloco o seguinte, ESLint app.js, eu vou colocar rules, que são as regras. As regras vão ser essas daqui que eu acabei de colocar. Vai ser, entre aspas, colocar isso aqui. Peraí. Não estou conseguindo copiar e colar isso aqui. Não, Ctrl C, vem aqui, não, Ctrl V, agora sim. Então, eu estou falando o seguinte, eu quero verificar, encontrar problemas nesse app.js com essas regras aqui. Ou seja, sempre no final das expressões tem que ter um ponto e vírgula. Se não tiver, vai lançar um erro. Agora eu vou dar um Enter. Ele ainda está pedindo um arquivo de configuração porque provavelmente eu coloquei alguma coisa errada aqui. Eu acho que é esse rules aqui, ó. Foi o seguinte, eu vou colocar ESLint help. Vamos ver o que ele fala aqui. A parte das regras. Vamos ver se eu consigo encontrar aqui a parte das regras. Env, parse, plugin, tá, é traço rule no singular. Eu tenho que passar um objeto para ele, que é o caso que eu estou fazendo já, mas eu tenho que passar traço rule no singular. Deixa eu só limpar aqui. Veja que eu coloquei rules e sem colocar aqui o traço. E ele espera um objeto, então eu vou colocar aqui um objeto. Colocar aqui um objeto. Agora eu vou dar um Enter. Olha que apareceu, error, missing semicolon, no caso aqui a regra semi, aonde um problem, um error in zero warning potentially, e ele está falando o seguinte, eu tenho que colocar esse traço fixe para arrumar o problema. Então ele não fala a linha, exatamente a linha, mas eu sei que é aqui que ele está dando um problema. Aqui tem que ter um ponto e vírgula. Tá, mas agora como que eu faço para arrumar? Lembra que eu falei para você, que eu falei não, que não está no site oficial dele, que o ESLint, ele encontra e arruma os problemas do JavaScript. Ele já encontrou. Agora eu quero que ele arrume. Eu quero que coloque um ponto e vírgula aqui no final. Então agora eu vou colocar lá no final. Eu vou colocar aqui o traço fixe. Olha só o que ele está falando. Eu coloco aqui o traço fixe para arrumar o problema. Traço fixe. Agora eu venho aqui de novo no VS Code e já colocou o ponto e vírgula aqui no final. Tá vendo? E outro problema que eu vou encontrar aqui através das regras. Aspas sempre tem que ser simples. Então, vou dar um Ctrl C nisso aqui. Volto aqui no meu terminal. Deixa eu só limpar aqui. Eu vou pegar e colocar agora, vírgula, colocar esse aqui. Ou seja, sempre tem que ter as aspas, tem que ser sempre simples. Deixa eu só tirar esse fix, porque eu não quero arrumar. Vou tirar essa vírgula. E venho aqui no VS Code e vou colocar aspas duplas. No teste, eu vou colocar aspas duplas. E vou tirar também o ponto e vírgula. Salvei. Agora eu venho aqui de novo no terminal, mando rodar isso aqui. Olha que apareceu 2 erros. Um do quotes, que é esse erro aqui, o do quotes, e o erro do semi. Então, encontrou 2 problemas. E para arrumar esses problemas, como que eu faço? É só colocar no final aqui, traço fixo. Você vai ver que aqui vai ser colocado as aspas simples, e aqui vai ser colocado no final o ponto e vírgula. Vamos lá. Agora volta aqui. Veja que ele colocou aspas simples e colocou um ponto e vírgula no final. Então eu posso trabalhar no terminal com o ESLint. Mas você não concorda comigo que fica um pouco chato? Toda hora tem que ficar verificando os erros diretamente aqui no terminal? É bem chato, né? Então, agora eu vou trabalhar no VS Code com essa extensão aqui. Com essa extensão aqui que eu mostrei para você lá na aula do VS Code, que eu mostrei para você que você tem que instalar essa extensão. Então, agora o que eu vou fazer? Eu preciso aqui no meu projeto ter um arquivo de configuração. E para ter esse arquivo de configuração, eu vou fazer o seguinte, quer ver? Ó? Eu vou vir aqui, eu vou colocar ESLint app.js,
Só colocando isso aqui, vamos ver o que vai acontecer. Ele está falando o seguinte: o SLint ele não consegue encontrar um arquivo de configuração. Por que ele precisa de um arquivo de configuração? Porque ele precisa saber das regras para trabalhar em cima desse arquivo. Aqui, na linha de comando, eu coloquei as regras que eu quero, que são essas daqui. Então, quando eu estou trabalhando lá no editor, eu preciso de um arquivo para falar as regras que ele vai trabalhar, para ver os problemas que ele vai encontrar. E para isso ele está falando o seguinte: to set up a configuration file for this project, please run isso aqui. Então vou copiar isso aqui, então Ctrl C, coloco aqui, npm init slint /config, e aqui apareceu alguns erros, vamos ver, npm tal, package.json file is necessary, ou seja, o arquivo package.json é necessário. E para criar o arquivo package.json vai ser npm init -y. Beleza, já foi gerado o arquivo package.json. Veja que aqui já foi gerado o arquivo package.json. Agora sim, eu já posso voltar aqui no terminal e rodar aquele comando. Esse comando aqui. E agora ele vai fazer algumas perguntas. Você gostaria, como que você gostaria de utilizar o slint? Somente para checar a sintaxe, porque o slint ele também checa a sintaxe. Para checar a sintaxe e encontrar problemas, esse segundo. E também para checar a sintaxe e encontrar problemas em Enforce Code Style. Eu sempre trabalho com esse segundo aqui, para checar a sintaxe e também encontrar problemas. Dou Enter. E qual tipo de módulos que eu vou trabalhar? Sempre eu trabalho com JavaScript Modules. Quando eu estou trabalhando com módulos, é claro. O JavaScript Modules é o import e o export. Qual framework que eu vou trabalhar com ESLint? Nenhum deles. Você está trabalhando com TypeScript? Não, claro que não. Where does your code run? Browser ou Node? Vou colocar aqui o browser. Qual o formato do arquivo de configuração que você quer que seja criado? No YAML, JSON ou JavaScript? Eu sempre crio no formato do JavaScript. E agora, ESLint Later, se você gostaria de instalar o ESLint? Claro que eu gostaria. E qual tipo de pacote que eu vou utilizar para instalar o ESLint? O NPM. E agora ele vai instalar o ESLint. Agora ele vai instalar o ESLint localmente. Eu trabalhei com o ESLint até agora globalmente no terminal. Mas para trabalhar com o ESLint aqui no meu projeto, no VS Code, eu tenho que trabalhar com ele localmente. Veja que ele foi baixado aqui e colocado no package.json. Tá vendo aqui, ó, o ESLint como dependência de desenvolvimento. Legal. E aqui foi criado também um arquivo chamado .eslintrc.js. Aqui embaixo, nessas regras, é onde eu vou colocar as minhas regras que eu coloquei lá no GIST. Essas regras aqui, no Ctrl C, venho aqui e coloco aqui dentro das regras. Coloquei aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui na configuração do meu editor e vou tirar essa configuração aqui do ESLint. Daqui a pouco eu volto aqui e mostro para você o que é essa configuração. Agora eu venho aqui, salvei. Olha só o tanto de erro que apareceu. Tá vendo esses sublinhados vermelhos aqui? Ó, todos os sublinhados vermelhos são de erros do ESLint. Olha só, strings must use single quote, string must use single quote, enfim. E a indentação esperada de 8 espaços, mas encontrou 0. Por quê? Porque aqui eu estou trabalhando com o espaçamento de 4, vou trabalhar com o espaçamento de 2. Veja que agora já mudou, já apareceram mais erros. Daí você pode vir aqui e ir arrumando os erros na mão. Você vem aqui e diminui o espaçamento, coloca somente 2 linhas, enfim, 2 linhas não, espaçamento de 2. Mas você não concorda comigo que isso aqui é um trabalhinho nada legal, nada grato, é bem ingrato esse trabalho? Tem que arrumar todos os problemas na mão. Daí que entra essa configuração aqui, editor.codeactionsOnSave, source.fixAll.ESLint true, ou seja, na hora que eu salvar o arquivo, automaticamente ele já vai fazer um fix do ESLint. E da onde que eu peguei essa configuração aqui? Eu peguei aqui da extensão. Veja que aqui embaixo tem exatamente isso. Quer ver? Aqui, exatamente isso aqui, ó. Exatamente isso aqui. E agora eu vou vir aqui, eu vou salvar. Salvei, automaticamente já foi tudo arrumado. Olha só que interessante, olha só que legal. Então já foi arrumado aqui certinho. E aqui apareceu um erro falando module is not defined. Vamos ver se eu consigo arrumar isso aqui. Espera aí. Clico aqui nessa
nessa lampadazinha aqui e vou desabilitar o No Undef for this line. Beleza. Então, essa configuração aqui, esse erro que estava dando, do No Undef, isso aqui é do ESLint. Olha só, Module is not defined. Eu clico aqui nessa lampadazinha amarela, Disable No Undef for this line. Então, coloco aqui, ou for the entire file. Beleza. Então, já assumiu esse erro. E agora aqui, no meu arquivo app.js, tem vários erros, muitos erros, e se eu salvar, pronto, já arrumou o erro. Aqui está aparecendo que o teste is defined but never used, porque eu criei a função, mas eu nunca utilizei ela. Se eu vier aqui e executá-la e chamá-la, o erro já sumiu. Bem legal, né? E se eu criar alguma coisa aqui, por exemplo, vai ser var name igual Alexandre. Olha o erro que ele já está dando em tempo real. Expected indentation of two spaces, but found 4. Então está esperando uma indentação de 2 e acabou encontrando 4. Para arrumar, Ctrl S, automaticamente já colocou a indentação de 2. É muito legal isso, né? E aqui está aparecendo que o código ele é inalcançável. Por quê? Porque eu estou retornando aqui em cima e essa parte aqui de baixo nunca vai ser executada. Então pego isso aqui e coloco lá em cima. Pronto, certinho. E aqui está falando que o name is assigned a value but never used. Ou seja, eu criei essa variável, esse name aqui, mas nunca foi utilizado. Então eu tenho que utilizá-lo. E veja que aqui, se eu colocar o mouse em cima do name, aqui embaixo ele está falando o seguinte: name is assigned a value but never used. Da onde? Da onde está pegando esse erro? Do ESLint. No used vars. Isso aqui. Mas, deixa eu só cancelar isso aqui. Mas claro que eu não quero cancelar esse erro. Eu quero que esse erro sempre apareça. Porque quando eu crio uma variável, eu tenho que utilizá-la. E esses erros são bem importantes, porque quando o seu código começa a crescer, você precisa saber sempre quando sua função foi utilizada, sua variável foi utilizada, enfim, você precisa desses erros. Legal, né? Então é assim que você trabalha com o ESLint. E outra coisa, quando você começa um projeto, deixa eu só deletar tudo isso aqui. Deixa eu só deletar isso aqui. Eu vou deletar tudo isso. Eu vou voltar aqui no terminal. Veja o seguinte. Tem somente aqui o app.js. Quando você está criando um projeto, você faz o seguinte. Coloca npm init -y. Ele vai criar o package.json. Daí agora você coloca npm install ESLint -d como dependência de desenvolvimento. E depois, para você iniciar o ESLint, para criar o arquivo de configuração do ESLint, você coloca o seguinte: npx ESLint init. Fazendo isso, ele vai fazer todas aquelas perguntas. Espera aí. ESLint, eu acho que precisa do traço aqui, né? Beleza, tá aqui, ó. Todas as perguntas que tinham sido feitas anteriormente com aquele outro comando, eu consigo a mesma coisa instalando o ESLint com npm install ESLint -d. Daí eu coloco depois npx ESLint -init, ou seja, estou inicializando o arquivo de configuração. E agora aqui eu respondo todas as perguntas. Aqui, coloco isso aqui, no, browser, JavaScript, pronto. Criou um arquivo de configuração com sucesso. Aqui, ó, o arquivo de configuração foi criado com sucesso. E eu sempre coloco aqui, dentro de rules, eu coloco essas regras padrão aqui, ó. Todas essas regras padrão. Que eu acho que são as necessárias para trabalhar com qualquer projeto JavaScript. Esse aqui para verificar se a expressão termina com ponto e vírgula, se as aspas são simples, o número de espaçamento de indentação, eu trabalho com 2, e se tem um espaço logo depois da vírgula, tá vendo aqui, ó, comma spacing. Então, before, antes da vírgula, o espaçamento vai ser falso, não vai ter espaçamento, e depois tem que ter sempre espaçamento depois da vírgula. Se eu colocar aqui, por exemplo, um parâmetro vai ser name e age, eu vou tirar o espaçamento, tá vendo aqui, ó? Logo depois da vírgula, tá esperando um espaçamento. Olha o erro que tá dando aqui. A space is required after. Então aqui, logo depois da vírgula, true, ele tá esperando o espaçamento. Então agora vem o salvo, veja que colocou um espaçamento aqui logo depois do age. Legal, né? Então é assim que trabalha com o ESLint.